Oiê, eu sou a Esté e no vídeo de hoje vou falar sobre Santos e São Paulo, 3-0 São Paulo, dentro da Vila Belmiro. Como todo mundo sabe, o Santos acabou demitindo o Carille após a derrota para o Mirassol, no meio da semana. E demitiu o Carille em um momento bem complicado, porque nós tínhamos, até então, um clássico pela frente e agora no meio da semana, já na quarta-feira, a gente tem uma decisão também pela frente na Copa do Brasil contra o Salgueiro. E a Copa do Brasil, nós sabemos, que é uma competição extremamente importante para o Santos, não em quesito de título, mas falando pela parte financeira, porque é uma competição que rende sim muito dinheiro aos clubes conforme vai se classificando fase a fase. Acredito que não era o momento para demitir o Carille ainda, talvez seria melhor, na verdade, ter esperado o clássico para ver o que o Santos ia aprontar no clássico, porque no clássico contra o Corinthians o Santos foi bem, então quem sabe o Carille não faria o Santos ir bem no clássico. Mas enfim, não aconteceu, não vale ficar lamentando águas passadas, Carille foi demitido e o Santos, com o Marcelo Fernandes, acabou tomando 3-0 em casa para o São Paulo. E não foi um jogo em que o São Paulo foi extremamente superior ao Santos. É importante deixar isso claro. Até porque o São Paulo, apesar de ter no papel jogadores bons e que você olha e fala, nossa, que time, em campo, na prática, o São Paulo não vinha jogando bem também. O torcedor São Paulino pode falar um pouco melhor do que eu sobre isso. O São Paulo realmente vinha preocupando, principalmente porque já tem o seu elenco formado, não tem previsão para chegar mais ninguém até no momento. Então, já tem o seu elenco formado e não vinha jogando bem. Ao contrário do Santos, que ainda está formando o seu elenco, está esperando algumas peças chegarem. De qualquer forma, o São Paulo não foi bem no jogo de ontem, não foi um jogo de um time só. Olhando o resultado, 3-0, um placar querendo ou não bem elástico, você fala, nossa, o São Paulo dominou o Santos do início ao fim. E não foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, o Santos até jogou bem, O Marcelo Fernandes veio com uma escalação que me agradou de primeiro momento, num 4-3-3 básico, com o Sandro iniciando o jogo ali no meio campo. No ataque, com as peças que a gente tem mesmo, Marcos Leonardo, Ângelo e Lucas Braga, o Ricardo Goulart retornou ao time, não tinha jogado contra o Mirassol, foi poupado, e nesse jogo contra o São Paulo ele jogou. Fez alguns bons momentos ali, como vem fazendo nos seus jogos, mas ainda tá longe de ser o jogador que a gente espera e o jogador por quem a gente almeja tanto que ele seja. Se ele vai ser, eu espero que sim, porque a gente precisa que ele apareça, que ele melhore, na verdade, o quanto antes e esteja no seu 100% o mais rápido possível. O Santos acabou tomando gol no primeiro tempo, Eu acho que tem alguns momentos que a zaga do Santos, apesar de eu não querer muito criticar a zaga, mas tem alguns momentos que a zaga do Santos dá um apagão geral e fica todo mundo perdido ali atrás. Eu sei que no último vídeo eu elogiei a zaga do Santos, o Bauerman, o Kaique, eu elogiei, só que em alguns momentos dá um apagão geral ali. O Kaique, como eu disse no vídeo passado, ele é uma promessa, é um jogador muito promissor, só que ele, às vezes, falha. E, é claro, pra você ser zagueiro, você sendo zagueiro, você é o último cara antes do goleiro ali. Então, um erro seu acaba sendo fatal. Ele tem falhado sim em alguns lances, mas é claro que eu não tô aqui pra crucificar um garoto de tão pouca idade. No segundo tempo, o Santos, ele não jogou. Teve substituições sim, o Marcelo mexeu no time, só que o Santos não jogou. O São Paulo jogou? Não, o São Paulo também não jogou. Conseguiu os gols? Beleza. Em raros momentos ali que o São Paulo conseguia escapar. Uma coisa que o Santos fez muito no primeiro tempo foi pressionar a saída de bola do São Paulo. Então, o São Paulo saía com a bola bem lá atrás, tocando a bola e não sei, falta talvez confiança. O Miranda também já chegou a errar assim nessa competição, eu não me lembro contra quem foi. Talvez essa falta de confiança ali da zaga do São Paulo tenha ajudado o Santos em alguns momentos, porque o Santos muitas vezes conseguiu roubar a bola já ali em cima da área, mas não soube aproveitar as chances, isso no primeiro tempo.
No segundo tempo, o Santos tentou a mesma estratégia. Partiu para cima do São Paulo para tentar roubar a bola no campo de ataque do Santos, ou seja, no campo de defesa do São Paulo. E foi onde saiu, se não me engano, o segundo gol, né? Que foi o gol contra, que acabou resultando no gol contra do Bauerman. E quando você vê a jogada, você olha assim, nossa, a bola foi de pé em pé. E realmente a bola foi de pé em pé, flutuou ali no campo de ataque do Santos, como se não tivesse ninguém marcando. E depois, né, é claro, a gente entende que o Sandri tá voltando de lesão. Então no segundo tempo, ele estava um pouco cansado no jogo, não era mais aquele Sandri que foi o primeiro tempo, porque eu não acho que o Sandri fez um mau jogo, principalmente no primeiro tempo, que ele estava ali, que tinha acabado de entrar no jogo, né? Então, ele estava muito bem na partida, mas ele não aguenta o jogo inteiro ainda, porque ele não aguenta, né, ser o jogador que ele é o tempo inteiro, porque ele tá voltando de lesão. Então isso é totalmente compreensível, por isso que ali não houve tanta marcação assim. O São Paulo fez o segundo gol, depois o São Paulo acabou chegando ao terceiro gol. As substituições do Santos não fizeram tanta diferença assim no jogo. Não, assim, é claro, entrou o Pirani, entrou o Zanocelo, só que ainda assim não fizeram tanta diferença. No primeiro tempo, a gente tinha o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Ângelo no ataque, pressionando, indo para cima. No segundo tempo, esses jogadores, eles claramente estarão cansados. E o que a gente teria que ter? Jogadores para colocar no lugar à altura, sem cair o rendimento do time em campo, né? E fazer com que isso continue acontecendo. Só que isso não acontece. É óbvio para todo mundo que nenhum time vai aguentar os 90 minutos de um jogo do mesmo jeito, com a mesma pressão, jogando em cima do adversário, como foi o Santos no primeiro tempo. Não, volto a repetir, não acho que o Santos do primeiro tempo tenha sido um time totalmente fantástico, não foi, mas soube pressionar, e isso acabou não acontecendo no segundo tempo. E quando aconteceu, a gente tomou os contra-ataques que renderam ao São Paulo o segundo e o terceiro gol. Bom, falando de arbitragem rapidinho, porque é de praxe nesse canal falar de arbitragem, a Edna, ela falhou sim em alguns momentos, mas mais do que isso, eu acho que faltou também um pouco do auxílio do VAR para ela. Eu consigo pensar ali em 2 pênaltis claros que deveriam sim ser marcados para o Santos. Aí, se a gente for pesquisar na internet, a gente vai encontrar outras pessoas falando de um terceiro pênalti em cima do Bauerman. Mas, pra mim, 2 pênaltis sim deveriam ser marcados. O primeiro em cima do Ângelo, né? Que era o Reinaldo que tava na jogada. Ele claramente dá uma tesoura por trás do jogador, sem falar que tava segurando aqui a parte de cima do ombro dele. Então, assim, foi dentro da área. Se fora da área aquilo claramente seria falta, por que uma jogada dessa dentro da área não é falta, né? Ela deixou muitos lances seguidos, ela demorou muito para aplicar o primeiro cartão amarelo para a equipe do São Paulo, que bateu na equipe do Santos assim, ó, a rodo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo fazer aquele tipo de falta. Então a gente sabe que não é, né, gente? Tudo tem limite. Chega um momento que não dá mais para você ficar só resolvendo na conversa. Você tem que aplicar um cartão para ter mais disciplina no jogo. Eu acho que faltou isso. O segundo pênalti que eu acho que também deveria ter sido marcado, eu não me lembro agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, em cima do Marcos Leonardo, que foi um empurrão por trás que depois o jogador de São Paulo ainda cai em cima do estômago dele. Então, assim, eu acho que esses 2 pênaltis, eu acredito que esses 2 pênaltis deveriam ter sido marcados. E o que aconteceu? O VAR nem sequer chamou para uma revisão na beira do campo, o que deveria ter acontecido. Então é claro que a gente não pode crucificar totalmente a Edna por isso, não. Eu acho que aí também cabe ao VAR resolver essa parte de se a Edna não estava bem posicionada, se a Edna não conseguiu ver o lance muito bem, não pôde interpretar de uma maneira mais clara aquele lance, vamos chamar ela na beira do campo para ela tentar de um outro lance tomar a decisão dela. Isso não aconteceu. Eu nem sei se o VAR chegou a revisar o lance em algum momento, nenhum dos 2 lances. Então, assim, a arbitragem também foi caótica ontem, mas é claro que isso não limpa a barra do Santos pelo jogo apresentado e também não limpa a barra da diretoria pela falta de reforços. Quando você olha a entrevista do Edu Dracena após o jogo,
na coletiva lá, ele fala muito sobre trazer um novo comandante, né? Trazer um novo treinador. Mas, gente, do que adianta você trazer um novo treinador se você não tá pensando... Bom, eles devem estar pensando nisso, mas tá pensando nisso há muito tempo já. Não pensa em trazer jogadores para compor o elenco. Porque hoje, o Santos hoje tá jogando a responsabilidade para cima de garotos de 16 e 17 anos. Você olha para o time do Santos hoje, você vê um Kaique na zaga, você vê um Sandri no meio-campo, você vê um Marcos Leonardo e um Ângelo no ataque. A responsabilidade desse time, desse peso todo, desde o ano passado, inclusive, vem caindo nas costas de garotos de 16 e 17 anos. E isso não pode acontecer. Quem tem que estar chamando a responsabilidade nesse time são os veteranos. São os jogadores mais experientes. Quem tem que estar chamando a responsabilidade nesse time é o Goulart. O Madison, inclusive o Madison saiu machucado ontem, né? Ele sentiu, acabou que o Marcos Guilherme entrou no lugar dele. E não tem como eu falar do Marcos Guilherme jogando numa posição que não é a dele, numa posição que não tem nada a ver com ele, né? Então, assim, eu nem vou falar do Marcos Guilherme, só que a gente praticamente ficou sem um marcador daquele lado. Mas, enfim, quem tem que chamar a responsabilidade nesse time são os jogadores mais experientes e não a garotada. Então, eu acredito que precisa sim pensar no nome de um treinador. E talvez trazer o treinador antes para ele pensar em nomes de jogadores. Só que foi falado isso, né, inclusive pelo Dracena, que não adianta você trazer um jogador e depois pegar um treinador e o treinador não usar esse jogador. Só que, gente, o Carille pediu o Luan. O Luan já estava quase acertado com o Santos. O Luan veio fazer exames, a torcida estava totalmente empolgada, falando, gente, o Luan tá fazendo exames, o Luan é jogador do Santos já, né? Praticamente, tá fazendo exame. E do nada a gente surge a notícia de que não deu certo a contratação e na sequência ele é anunciado pelo Goiás. Adianta você trazer um treinador para esse treinador pedir jogador e o Santos simplesmente falar que não tem como trazer? Eu entendo que a parte financeira de um clube de futebol é importante. E a nossa situação financeira no ano passado era péssima, era ridícula. Tava complicando a nossa situação. Eu sei disso. Rueda conseguiu resolver boa parte disso e a nossa situação tá um pouco menos complicada. Só que futebol não é só financeiro. Futebol também é dentro de campo. E desde o ano passado, o Santos não tem um time competitivo. Ano passado a gente sofreu no Paulista e no Brasileiro. Esse ano a gente ainda não tá sofrendo no Paulista, olhando a tabela. Mas em campo a gente já tá sentindo resquícios do ano passado, né? E no Brasileiro, gente, esse time não vai aguentar. Sinceramente, esse time não vai aguentar um campeonato brasileiro. É muita garotada, é muita molecada. Não adianta a gente achar que vai, porque não vai. Vai ser mais um ano tenebroso. Tem Copa do Brasil no meio da semana, e aí? Esse time vai entrar em campo, pode ser que faça um bom jogo. Pode ser que os meninos estejam num dia super iluminado, mas pode ser que não. Aí, se acontecer o pior na Copa do Brasil, a gente vai culpar quem? Os meninos? Hoje a gente não tem que culpar o elenco, gente. Vamos parar de transferir responsabilidade. A culpa não é do elenco. A gente tá falando com um elenco em que sua maioria tem pouca idade. É garotada que subiu da base. Não importa que já tá há 2 anos no profissional. Não importa. É garotada, é molecada. A responsabilidade principal são dos diretores do Santos, da diretoria. Do Edu Dracena, que não trouxe ainda uma contratação. Tudo bem, contratou o Auro, só que a gente precisa de mais. Não dá pra simplesmente aceitar que o time tá... Ah, beleza, o time tá legal. Tá... Gente, a gente tomou 3-0 do São Paulo em casa, que não tava jogando tudo isso. São Paulo hoje não é time de fazer 3-0. São Paulo tá na mesma situação que a gente e o elenco dele já tá fechado, praticamente. O nosso ainda não. Então, assim, mesmo que o elenco do São Paulo seja hoje, no papel, melhor que o do Santos, é inaceitável você tomar 3-0 em casa. Não foi um baile. Muito pelo contrário, o São Paulo não jogou tudo isso. Só que o Santos não fez o mínimo para conseguir um resultado melhor. Não fez um mínimo. Volto a dizer, eu acredito que a culpa não é dos meninos, gente. Não é dos meninos, eles estão fazendo a parte deles. Só que falta material humano. Falta muito ainda, muito. Porque você olha no momento e você acha, nossa, cara, dá. Só que a gente tem que entender que os meninos, eles vão oscilar, eles não vão estar se voando todos os jogos. Então, por isso que a gente precisa
de jogadores experientes para colocar nesse time e nessa mescla conseguir fazer com que a responsabilidade seja transferida para esses jogadores mais cascudos que estão acostumados com isso, para que os meninos estejam livres para fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é jogar bola. E não ficar aguentando pressão de torcedor revoltado que fica lá, ó, martelando na cabeça deles. Eu, inclusive, faço isso. Eu tô aqui totalmente revoltada com a situação do Santos. Porque simplesmente não dá. O problema não era o treinador. Hoje, você pode ir lá no Manchester City trazer o Guardiola. Vai virar alguma coisa? Se a gente não tem jogador, assim, pra mesclar no nosso elenco, se a gente só tem garotada, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença alguma trazer o Pep Guardiola hoje. Então, assim, precisamos de um treinador? Precisamos. Não podemos assumir risco mais? Não podemos assumir riscos mais. Só que, querendo ou não, a gente também precisa contratar. E não dá pra ficar esperando o melhor momento pra contratar. A gente precisa começar a correr atrás logo e precisa trazer reforços logo. Campeonato Paulista, a fase de grupos aí, ó, tá chegando ao fim. E a nossa situação não é nem um pouco confortável. Tá muito longe disso. E se continuar na maré que a gente tá, vai ficar complicada daqui a algumas rodadas. Só que aí vai ser tarde. Ano passado a gente conseguiu se salvar. E esse ano, será que a gente consegue? Não sei. Eu espero que sim. Mas mais do que isso, eu espero que a diretoria do Santos acorde e comece a fazer o que ela precisa fazer. Trazer jogadores para compor elenco. E parar com essa palhaçada de que o futebol hoje é só financeiro. É financeiro sim, mas também é futebol dentro de campo. E há 2 anos o Santos não tem tido isso. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a minha revolta em alguns momentos, porque eu tô realmente revoltada com tudo que tem acontecido no Santos. Essa transferência de responsabilidade. Ah, outra coisa. Antes de eu finalizar o vídeo, eu quero falar sobre outra coisa também, que foi uma fala do João Paulo sobre... Ele disse que ele não queria falar sobre reconstrução, né? Porque ele acha que... Ele falou disso ano passado, né? Era o discurso ano passado que o Santos estava em reconstrução, porque depois da final da Libertadores tinha perdido muitos jogadores e esse ano acabou que não ia falar sobre isso. Outra coisa também, porque a gente tá aí, ó, há anos. Todo início de ano é o mesmo discurso por parte da diretoria. A diretoria atual, das diretorias passadas. O Santos, esse ano no Santos é ano de reconstrução. Cara, a gente tá em reconstrução há 10 anos quase. Pode pegar aí, 10 anos em reconstrução. 10 anos. Até quando vai esse ano de reconstrução nosso? Eu tô cansada de iniciar a temporada. É claro que esse ano a expectativa não estava tão alta pelo que foi a temporada passada, mas sei lá, a gente foi vice-campeão da Libertadores com um time muito bom. Chegar em 2021 e falar, olha, esse ano é ano de reconstrução. Tá, beleza, eu entendo, a gente perdeu muito jogador. Nesse ano de reconstrução, a gente quase foi rebaixado 2 vezes. Em uma competição estadual e uma competição nacional. Aí esse ano chega de novo e fala, ah, é ano de reconstrução. Aí ano que vem de novo, ah, é ano de reconstrução. Um ano de reconstrução nosso não acaba mais? A gente tá há 10 anos nisso. Eu tô cansada. Eu tô cansada de passar pano, eu tô cansada de elogiar e falar assim, bom, eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Não, gente, não tá fazendo um bom trabalho. É só ver o time que tá jogando em campo. É só ver o futebol apresentado pelo Santos hoje. Não tá fazendo um bom trabalho. Tá longe de ser um bom trabalho. Ah, mas pagou as contas, beleza? Parabéns. Tá, e o futebol em campo? Tá onde? Eu sinceramente não sei. Eu só tô cansada de passar pano e ficar nessa ladainha de reconstrução toda a temporada e ver os rivais do Santos ganhando títulos e títulos e títulos e ver o Santos passando por essa situação. É isso, galera. Volto no meio da semana com o pós-jogo da Copa do Brasil. Eu espero que talvez um pouco menos revoltado do que eu estou hoje. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo do Santos. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!